O abraço que o milionário deu na empregada e acabou virando prova contra. A tarde estava quente na fazenda Rocha. O sol brilhava alto e refletia em todas as superfícies, como se quisesse dar a Valdemar um brilho especial. Ele se gabava de ser um patrão generoso, cercado por políticos e pessoas influentes, tentando reforçar a imagem de bom coração. O evento era um banquete, uma celebração da generosidade e do sucesso. Mas a atmosfera estava prestes a mudar, e ninguém imaginava o quanto. Valdemar, um homem robusto, de terno impecável, exibia um sorriso que tentava esconder seus reais intentos. Ele era o tipo de milionário que gostava de ser visto como alguém acessível. Naquele dia, decidiu promover um gesto humilde, dar um abraço em Joana, a respeitada empregada da fazenda. Ele a chamava de minha querida Joana, uma tentativa de demonstrar que, apesar da riqueza, ele mantinha a simplicidade. Mas quando ele a puxou para perto, algo inesperado aconteceu. As mãos de Valdemar deu. Seus olhos, que antes brilhavam com a luz do espírito acolhedor, agora eram de choque. Alguém na multidão, um fotógrafo que não queria perder a oportunidade do escândalo, começou a gravar. E foi esse pequeno gesto que mudaria tudo. Em questão de horas, o vídeo viralizou. O que deveria ser um evento de celebração, agora se tornava uma manchete escandalosa. Valdemar se viu no centro de uma tempesta. Tentou suavizar a situação, alegando que tudo não passava de carinho nordestino. Mas suas palavras de nada adiantarão, pois as redes sociais não perdoavam. O mundo agora via o milionário como um homem que não respeitava os limites de seus empregados. Joana, por outro lado, foi forçada a se pronunciar. Encarou a câmera com coragem. Sua voz tremia, mas havia uma determinação latente. Não sou objeto de caridade. Sou uma mulher e mereço respeito, disse ela, tornando-se rapidamente um símbolo de resistência. Sua força ressoava em cada palavra, enquanto o apoio se multiplicava em Valdemar, antes aplaudido por sua generosidade, enfrentou a ira pública. Ele tentava, em vão, refutar as acusações e reverter a narrativa, mas a verdade cansava. Enquanto Joana criava um movimento de apoio, Valdemar se afundava em sua própria teia de mentiras. Aquela tarde, que começou como uma celebração, rasgava-se em um campo de batalha de narrativas, onde poder e dignidade enfrentavam-se em um duelo intenso. O que mais viria à tona? Havia segredos escondidos sob a superfície daquela fazenda. E enquanto a luta entre Valdemar e Joana intensificava-se, a pergunta que pairava no ar era: quem realmente conheceria a verdade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que vem, sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A luta entre Valdemar e Joana tomava proporções inimagináveis. A multidão assistia de forma ansiosa. As redes sociais fervilhavam com hashtags de apoio a Joana. O clima estava tenso, mas ninguém estava preparado para o que aconteceria a seguir. Valdemar, agora um homem acuado, recebia ligações de assessores tentando limpar sua imagem. A pressão era monumental. Ele caminhava de um lado para o outro, os olhos aflitos, o suor escorrendo pela testa. Foi então que, em meio ao caos do evento, o telefone de Valdemar tocou. Ele hesitou, mas acabou atendendo. O rosto dele, antes confiante, agora revelava medo e negação. Do outro lado, uma voz grave e sinistra sussurrou:
A verdade sobre você vai vir à tona. Prepare-se. A voz era familiar, mas Valdemar não se lembrou de onde. O coração dele disparou. Enquanto isso, Joana, cercada pelo apoio crescente, sentia uma adrenalina pulsar em suas veias. Ela não apenas queria justiça, mas também desejava impedir que isso acontecesse novamente com qualquer outra pessoa. Com a determinação ardendo dentro dela, decidiu dar uma entrevista ao vivo. As câmeras estavam ligadas e ela falava com paixão. Suas palavras ecoavam. Estamos cansados de ser silenciados. O público reagiu. Muitas vozes se uniram a ela. E a cena tornava-se quase épica. Mas em meio aos aplausos e mensagens de apoio, alguém na multidão disparou um boato. Tem uma história velha envolvendo Valdemar. Algo que pode mudar tudo. As pessoas começaram a sussurrar. Os olhares lançados para Valdemar tornaram-se mais desconfiados. Todos queriam saber que história era essa. E então, um velho amigo de Valdemar, que estava entre os convidados, começou a recordar em alta voz. Lembram do acidente na fazenda há anos? Aquele que a justiça nunca resolveu. Alguém perguntou: o que aconteceu de verdade? As bocas se calaram e todos olharam para Valdemar. Ele estava em choque. A atmosfera mudou instantaneamente. As chamas de indignação começaram a se acender, enquanto vozes questionavam sua verdadeira natureza. O que se revelava? O segredo obscuro que ele tanto tentou enterrar. Era uma sombra que ameaçava consumir sua reputação. Valdemar, agora visivelmente pálido, gaguejou. Isso foi um acidente. Nada mais. Mas a multidão não duvidava. Os murmúrios cresciam. As redes sociais se acendiam novamente, agora com uma nova onda de curiosidade. O fotógrafo, com seu equipamento em mãos, aproveitou a nova oportunidade. Ele queria detalhes, queria a verdade nua e crua. Enquanto Joana encarava a câmera, um repórter gritou: "Joana, você sabe de algo sobre o passado de Valdemar?" Ela hesitou um segundo, o coração palpitando. A mente dela estava inundada de lembranças. Não poderiam ser verdade. E foi nesse momento que um nome lhe passou pela cabeça. Um nome que poderia mudar tudo. Eu sei que há algo sobre a irmã dele, desaparecida. Silêncio absoluto. Todos pararam para absorver aquelas palavras. O nome ecoou e uma sensação de choque envolveu o lugar. Que irmã? Como sua história se conectava àquela tumultuada tarde? As redes fervilhavam, o evento tornara-se um verdadeiro campo de batalha de verdades ocultas. Valdemar, sentado agora em um canto, parecia perder a cor. O que mais poderia vir à tona? As conexões, revelações e o passado estavam à espera de serem desenterrados. E assim, enquanto promessas e lembranças se entrelaçavam, não havia mais como voltar atrás. A única certeza agora era que a luta estava longe de terminar. E a verdade estava prestes a se revelar de maneira devastadora. Joana ainda estava na mesma posição, os olhos fixos no público, quando a revelação sobre a irmã de Valdemar pairou no ar, como se a sombra de um novo mistério estivesse prestes a engolir a tarde. O silêncio foi quebrado por um murmúrio crescente. As vozes se misturando numa onda de especulação. Valdemar, cada vez mais pálido, começou a gaguejar, tentando desviar a atenção. Isso não é sobre mim, é sobre a Joana. Ele disparou, a voz tremendo. Mas Joana, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias, continuou firme. A irmã dele. Este segredo precisa ser revelado. O que houve com ela? As pessoas ao redor começaram a sussurrar. O fotógrafo, ávido por captar cada momento, clicava freneticamente. Os olhares variavam entre indignação e curiosidade. E nesse clima tenso, outro convidado, Francisco, um velho conhecido de Valdemar, aproveitou a deixa e disse: a irmã dele desapareceu há anos. Ninguém nunca soube o que aconteceu. As palavras jorraram como um rio pronto para transbordar.
Valdemar tentava manter a compostura, mas seu suor escorria pela testa, o coração batendo descompassado. Ele estava encurralado, e as vozes começaram a elevar-se. Por que nunca falamos sobre isso? O que aconteceu? Uma mulher na multidão gritou, e a indignação tomou conta. Ela estava presa na fazenda, quando houve o incêndio. O que você esconde, Valdemar? Questionou Francisco, subindo um degrau na escada do horror. O clima ficou mais intenso. Era como se a Fazenda Rocha estivesse condenada a revelar segredos enterrados por muito tempo. Valdemar já não conseguia mais se controlar. Eu não fiz nada. Foi um acidente. Mas a plateia estava irredutível. O espírito de revolta e apoio a Joana alcançava alturas inesperadas. Joana estava além do choque. Ela se sentia como uma gladiadora em meio a um coliseu. As vítimas precisam de voz. A verdade precisa aparecer. Ela encorajou a multidão. As mãos se levantaram em apoio. Mas enquanto todos estavam absortos na discussão fervorosa, algo inimaginável aconteceu. Uma voz familiar explodiu pelas paredes, cortando a tensão como uma faca. Chega! Está na hora da verdade! Todos olharam para trás e, de repente, a irmã de Valdemar, desaparecida há anos, surgiu da multidão. Seu semblante, pálido e marcado pela dor, tinha uma expressão de determinação. Estava ali, viva diante de todos, e o vazio de tantas especulações se transformava em um turbilhão de emoções. Vim assim que soube do que aconteceu com Joana e do que realmente ocorreu na fazenda. Ela declarou, os olhos fixos em Valdemar. O choque varreu a multidão como uma onda. O ar ficou pesado. A atenção rapidamente se deslocou do tumulto de Joana para a irmã que enfrentava o milionário. Você não pode esconder mais. A verdade é sua dívida pendente. A voz dela ecoava, e todos seguravam a respiração, esperando pela revelação. Só que antes que a irmã pudesse explicar, uma sirene distante cortou o ar, crescendo em intensidade. A polícia? Um calafrio percorreu a espinha de todos. Joana olhou para Valdemar, que estava paralisado, o rosto branco como papel. O passado estava ali, prestes a se revelar de uma forma ainda mais devastadora. O que mais poderia aparecer? Que segredos estavam enterrados sob a superfície da Fazenda Rocha? Joana sentiu o coração disparar. A expectativa se tornava palpável. O relógio marcava a contagem regressiva para explodir novas verdades. E agora, com a irmã de Valdemar no centro do palco, a batalha apenas começava. Joana ainda estava na mesma posição, os olhos fixos no público, quando a revelação sobre a irmã de Valdemar pairou no ar, como se a sombra de um novo mistério estivesse prestes a engolir a tarde. O silêncio foi quebrado por um murmúrio crescente, as vozes se misturando numa onda de especulação. Valdemar, cada vez mais pálido, começou a gaguejar, tentando desviar a atenção. Isso não é sobre mim, é sobre a Joana, ele disparou, a voz tremendo. Mas Joana, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias, continuou firme. A irmã dele. Este segredo precisa ser revelado. O que houve com ela? As pessoas ao redor começaram a sussurrar. O fotógrafo, ávido por captar cada momento, clicava freneticamente. Os olhares variavam entre indignação e curiosidade. E nesse clima tenso, outro convidado, Francisco, um velho conhecido de Valdemar, aproveitou a deixa e disse: a irmã dele desapareceu há anos. Ninguém nunca soube o que aconteceu. As palavras jorraram como um rio pronto para transbordar. Valdemar tentava manter a compostura, mas seu suor escorria pela testa, o coração batendo descompassado. Ele estava encurralado, e as vozes começaram a elevar-se. Por que nunca falamos sobre isso? O que aconteceu? Uma mulher na multidão gritou, e a indignação tomou conta. Ela estava presa na fazenda. Quando houve o incêndio, o que você esconde, Valdemar? Questionou Francisco.
subindo um degrau na escada do horror. O clima ficou mais intenso. Era como se a Fazenda Rocha estivesse condenada a revelar segredos enterrados por muito tempo. Valdemar já não conseguia mais se controlar. Eu não fiz nada. Foi um acidente. Mas a plateia estava irredutível. O espírito de revolta e apoio a Joana alcançava alturas inesperadas. Joana estava além do choque. Ela se sentia como uma gladiadora em meio a um coliseu. As vítimas precisam de voz. A verdade precisa aparecer. Ela encorajou a multidão. As mãos se levantaram em apoio. Mas enquanto todos estavam absortos na discussão fervorosa, algo inimaginável aconteceu. Uma voz familiar explodiu pelas paredes, cortando a tensão como uma faca. Chega! Está na hora da verdade! Todos olharam para trás, e de repente, a irmã de Valdemar, desaparecida há anos, surgiu da multidão. Seu semblante pálido e marcado pela dor tinha uma expressão de determinação. Estava ali, viva, diante de todos, e o vazio de tantas especulações se transformava em um turbilhão de emoções. Vim assim que soube do que aconteceu com Joana e do que realmente ocorreu na fazenda. Ela declarou, os olhos fixos em Valdemar. O choque varreu a multidão como uma onda. O ar ficou pesado. A atenção rapidamente se deslocou do tumulto de Joana para a irmã que enfrentava o milionário. Você não pode esconder mais. A verdade é sua dívida pendente. A voz dela ecoava, e todos seguravam a respiração, esperando pela revelação. Mas antes que a irmã pudesse explicar, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor irrompeu do fundo da fazenda, como se o próprio chão estivesse se quebrando. As luzes piscaram e, em questão de segundos, um grupo de pessoas apareceu, uniformizadas e com a fúria estampada no rosto. Eram agentes da polícia. Todos, fiquem onde estão, gritou um deles. A cena estava em caos. Alguém na multidão começou a gritar, enquanto outros tentavam entender o que estava acontecendo. O clima de indignação rapidamente se transformou em confusão e pânico. Valdemar estava paralisado, quase desaparecendo em meio à multidão, enquanto sua irmã, com os olhos arregalados, encarava a polícia, o rosto se contorcendo em uma mistura de medo e determinação. Vocês precisam saber a verdade, disse ela. Mas o som de sirenes ecoava e tudo ficou turvo. A energia do ambiente mudou, assim como as intenções daquelas autoridades que claramente tinham uma missão a cumprir. Valdemar Rocha, você está preso, um agente gritou, e o longo fio de tensão estalou nas mentes de todos. O rosto de Valdemar desmoronou, olhos arregalados de incredulidade. A multidão, antes insatisfeita, agora observava como se tudo fosse um pesadelo surreal. Joana, com o coração pulsando, virou-se para a irmã de Valdemar, que parecia lutar para encontrar as palavras. O que está acontecendo? O que você sabe? Ela lançou um olhar para Valdemar. Então, em uma fração de segundo, uma nova visão brilhou e... Você não sabe de tudo, Joana. Ninguém sabe. As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso esquisito. Lembranças, segredos, vidas interligadas. As sirenes continuavam a tocar, e a tempestade de emoções os envolvia. Um grito ensurdecedor cortou o ar. A multidão se agitou. Joana sentiu a adrenalina subir mais uma vez, uma certeza incômoda percorrendo seu corpo. A verdade estava mais próxima, mas ela poderia levar todos a um destino ainda mais obscuro. E como a sirene soava, a pergunta persistia: que verdades estavam prestes a emergir e quem ainda tinha o poder de escondê-las? Joana ainda estava na mesma posição, os olhos fixos no público, quando a revelação sobre a irmã de Valdemar pairou no ar, como se a sombra de um novo mistério estivesse prestes a engolir a tarde. O silêncio foi quebrado por um murmúrio crescente, as vozes se misturando numa onda de especulação. Valdemar, cada vez mais pálido, começou a gaguejar, tentando desviar a atenção. Isso não é sobre mim. É sobre a Joana, ele disparou.
a voz tremendo. Mas Joana, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias, continuou firme. A irmã dele, este segredo precisa ser revelado. O que houve com ela? As pessoas ao redor começaram a sussurrar. O fotógrafo, ávido por captar cada momento, clicava freneticamente. Os olhares variavam entre indignação e curiosidade. E nesse clima tenso, outro convidado, Francisco, um velho conhecido de Valdemar, aproveitou a deixa e disse: "A irmã dele desapareceu há anos. Ninguém nunca soube o que aconteceu." As palavras jorraram como um rio pronto para transbordar. Valdemar tentava manter a compostura, mas seu suor escorria pela testa, o coração batendo descompassado. Ele estava encurralado, e as vozes começaram a elevar-se. "Por que nunca falamos sobre isso? O que aconteceu?" Uma mulher na multidão gritou, e a indignação tomou conta. Ela estava presa na fazenda quando houve o incêndio. "O que você esconde, Valdemar?" questionou Francisco, subindo um degrau na escada do horror. O clima ficou mais intenso. Era como se a Fazenda Rocha estivesse condenada a revelar segredos enterrados por muito tempo. Valdemar já não conseguia mais se controlar. "Eu não fiz nada. Foi um acidente." Mas a plateia estava irredutível. O espírito de revolta e apoio a Joana alcançava alturas inesperadas. Joana estava além do choque. Ela se sentia como uma gladiadora em meio a um coliseu. As vítimas precisam de voz. A verdade precisa aparecer. Ela encorajou a multidão. As mãos se levantaram em apoio. Mas enquanto todos estavam absortos na discussão fervorosa, algo inimaginável aconteceu. Uma voz familiar explodiu pelas paredes, cortando a tensão como uma faca. "Chega! Está na hora da verdade!" Todos olharam para trás, e de repente, a irmã de Valdemar, desaparecida há anos, surgiu da multidão. Seu semblante pálido e marcado pela dor tinha uma expressão de determinação. Estava ali, viva, diante de todos, e o vazio de tantas especulações se transformava em um turbilhão de emoções. Vinha assim que soube do que aconteceu com Joana e do que realmente ocorreu na fazenda. Ela declarou, os olhos fixos em Valdemar. O choque varreu a multidão como uma onda. O ar ficou pesado. A atenção rapidamente se deslocou do tumulto de Joana para a irmã que enfrentava o milionário. "Você não pode esconder mais. A verdade é sua dívida pendente." A voz dela ecoava, e todos seguravam a respiração, esperando pela revelação. Mas antes que a irmã pudesse explicar, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor irrompeu do fundo da fazenda, como se o próprio chão estivesse se quebrando. As luzes piscaram e, em questão de segundos, um grupo de pessoas apareceu, uniformizadas e com a fúria estampada no rosto. Eram agentes da polícia. "Todos fiquem onde estão!" gritou um deles. A cena estava em caos. Alguém na multidão começou a gritar, enquanto outros tentavam entender o que estava acontecendo. O clima de indignação rapidamente se transformou em confusão e pânico. Valdemar estava paralisado, quase desaparecendo em meio à multidão, enquanto sua irmã, com os olhos arregalados, encarava a polícia, o rosto se contorcendo em uma mistura de medo e determinação. "Vocês precisam saber a verdade", disse ela. Mas o som de sirenes ecoava, e tudo ficou turvo. A energia do ambiente mudou, assim como as intenções daquelas autoridades que claramente tinham uma missão a cumprir. "Valdemar Rocha, você está preso!" Um agente gritou, e o longo fio de tensão estalou nas mentes de todos. O rosto de Valdemar desmoronou, olhos arregalados de incredulidade. A multidão, antes insatisfeita, agora observava como se tudo fosse um pesadelo surreal. Joana, com o coração pulsando, virou-se para a irmã de Valdemar, que parecia lutar para encontrar as palavras. "O que está acontecendo? O que você sabe?" Ela lançou um olhar para Valdemar, então, em uma fração de segundo, uma nova visão brilhou em seu olhar,
como se a verdade estivesse prestes a se revelar. Você não sabe de tudo, Joana. Ninguém sabe. As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso esquisito. Lembranças, segredos, vidas interligadas. As sirenes continuavam a tocar, e a tempestade de emoções os envolvia. Um grito ensurdecedor cortou o ar. A multidão se agitou. Joana sentiu a adrenalina subir mais uma vez. Uma certeza incômoda percorrendo seu corpo. A verdade estava mais próxima, mas ela poderia levar todos a um destino ainda mais obscuro. E como a sirene soava, o ar pesado de expectativa se transformou em algo ainda mais intenso. A irmã de Valdemar, com a voz trêmula, revelou: "Eu sou a única testemunha de algo que Valdemar fez. E isso pode mudar tudo." O murmúrio começou de novo, mas desta vez havia um clima de pavor. Afinal, o que mais poderia acontecer? A verdade parecia ser uma bomba prestes a explodir, e ninguém sabia ainda o que viria a seguir. Joana ainda estava na mesma posição, os olhos fixos no público, quando a revelação sobre a irmã de Valdemar pairou no ar, como se a sombra de um novo mistério estivesse prestes a engolir a tarde. O silêncio foi quebrado por um murmúrio crescente, as vozes se misturando numa onda de especulação. Valdemar, cada vez mais pálido, começou a gaguejar, tentando desviar a atenção. "Isso não é sobre mim, é sobre a Joana", ele disparou, a voz tremendo. Mas Joana, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias, continuou firme. "A irmã dele, este segredo precisa ser revelado." O que houve com ela? As pessoas ao redor começaram a sussurrar. O fotógrafo, ávido por captar cada momento, clicava freneticamente. Os olhares variavam entre indignação e curiosidade. E nesse clima tenso, outro convidado, Francisco, um velho conhecido de Valdemar, aproveitou a deixa e disse: "A irmã dele desapareceu há anos. Ninguém nunca soube o que aconteceu." As palavras jorraram como um rio pronto para transbordar. Valdemar tentava manter a compostura, mas seu suor escorria pela testa, o coração batendo descompassado. Ele estava encurralado, e as vozes começaram a elevar-se. "Por que nunca falamos sobre isso? O que aconteceu?" Uma mulher na multidão gritou, e a indignação tomou conta. Ela estava presa na fazenda, quando houve o incêndio. "O que você esconde, Valdemar?" questionou Francisco, subindo um degrau na escada do horror. O clima ficou mais intenso. Era como se a fazenda Rocha estivesse condenada a revelar segredos enterrados por muito tempo. Valdemar já não conseguia mais se controlar. "Eu não fiz nada, foi um acidente." Mas a plateia estava irredutível. O espírito de revolta e apoio a Joana alcançava alturas inesperadas. Joana estava além do choque. Ela se sentia como uma gladiadora em meio a um coliseu. As vítimas precisam de voz. A verdade precisa aparecer. Ela encorajou a multidão. As mãos se levantaram em apoio. Mas enquanto todos estavam absortos na discussão fervorosa, algo inimaginável aconteceu. Uma voz familiar explodiu pelas paredes, cortando a tensão como uma faca. "Chega! Está na hora da verdade." Todos olharam para trás, e de repente, a irmã de Valdemar, desaparecida há anos, surgiu da multidão. Seu semblante, pálido e marcado pela dor, tinha uma expressão de determinação. Estava ali, viva, diante de todos. E o vazio de tantas especulações se transformava em um turbilhão de emoções. Vinha assim que soube do que aconteceu com Joana e do que realmente ocorreu na fazenda. Ela declarou, os olhos fixos em Valdemar. O choque varreu a multidão como uma onda. O ar ficou pesado. A atenção rapidamente se deslocou do tumulto de Joana para a irmã que enfrentava o milionário. "Você não pode esconder mais. A verdade é sua dívida pendente." A voz dela ecoava e todos seguravam a respiração, esperando pela revelação. Mas antes que a irmã pudesse explicar,
algo inesperado aconteceu. Um estrondo ensurdecedor irrompeu do fundo da fazenda, como se o próprio chão estivesse se quebrando. As luzes piscaram e, em questão de segundos, um grupo de pessoas apareceu, uniformizadas e com a fúria estampada no rosto. Eram agentes da polícia. "Todos, fiquem onde estão", gritou um deles. A cena estava em caos. Alguém na multidão começou a gritar, enquanto outros tentavam entender o que estava acontecendo. O clima de indignação rapidamente se transformou em confusão e pânico. Valdemar estava paralisado, quase desaparecendo em meio à multidão, enquanto sua irmã, com os olhos arregalados, encarava a polícia, o rosto se contorcendo em uma mistura de medo e determinação. "Vocês precisam saber a verdade", disse ela, mas o som de sirenes ecoava e tudo ficou turvo. A energia do ambiente mudou, assim como as intenções daquelas autoridades que claramente tinham uma missão a cumprir. "Valdemar Rocha, você está preso", um agente gritou, e o longo fio de tensão estalou nas mentes de todos. O rosto de Valdemar desmoronou, olhos arregalados de incredulidade. A multidão, antes insatisfeita, agora observava como se tudo fosse um pesadelo surreal. Joana, com o coração pulsando, virou-se para a irmã de Valdemar, que parecia lutar para encontrar as palavras. "O que está acontecendo? O que você sabe?" Ela lançou um olhar para Valdemar. Então, em uma fração de segundo, uma nova visão brilhou em seu olhar, como se a verdade estivesse prestes a se revelar. "Você não. Ninguém sabe." As palavras pairaram no ar, carregadas de um peso esquisito. Lembranças, segredos, vidas interligadas. As sirenes continuavam a tocar, e a tempestade de emoções os envolvia. Um grito ensurdecedor cortou o ar. A multidão se agitou. Joana sentiu a adrenalina subir mais uma vez, uma certeza incômoda percorrendo seu corpo. A verdade estava mais próxima, mas ela poderia levar todos a um destino ainda mais obscuro. Foi quando, de repente, um homem alto e encapuzado surgiu da multidão. Seus olhos fixos em Valdemar, ele se adiantou, o rosto escondido, mas a urgência em sua voz cortava como uma faca. "Valdemar, a verdade que você esconde vai sair, e pode não ser o que você imagina." A multidão ficou em silêncio novamente, a tensão formigando pelo ar. Valdemar, agora pálido, tinha o olhar fixo no estranho. "O que você sabe?" ele perguntou, sua voz falhando. O homem encapuzado soltou uma risada baixa e sombria. "Eu soube de tudo, Valdemar. Dos segredos que você pensa que enterraram com a sua irmã. E da verdade que você assolou para proteger seu nome." As palavras dele ecoaram na fazenda, e Joana pôde ver a sombra do pavor passar pelo rosto de Valdemar. "O que você quer dizer com isso? Quer saber o que aconteceu na noite do incêndio? A culpa não é de quem você pensa. A sua irmã estava viva, mas o que aconteceu com ela não foi um acidente. Foi você quem a deixou lá." O tom do homem compunha um mistério aterrador. Valdemar começou a tremer, suas mãos escondidas atrás das costas. Joana se viu em um caminho de incertezas, questionando toda a narrativa até então. O que se passava? Que verdades estavam prestes a emergir desse caos? E quando tudo parecia só aumentar em intensidade, o telefonema inesperado que a irmã de Valdemar fez para a polícia começou a ecoar na mente de Joana. E a pergunta ficou gritante. O que mais escondem? O guia da verdade estava à porta, e a luz se apagaria lentamente, trazendo novas sombrias revelações que a Fazenda Rocha jamais poderia soterrar. Joana ainda estava na mesma posição, os olhos fixos no público, quando a revelação sobre a irmã de Valdemar pairou no ar, como se a sombra de um novo mistério estivesse prestes a engolir a tarde. O silêncio foi quebrado por um murmúrio crescente, as vozes se misturando numa onda de especulação. Valdemar, cada vez mais pálido, começou a gaguejar, tentando desviar a atenção. Mas Joana,
sentindo a adrenalina pulsar em suas veias, continuou firme. A irmã dele. Este segredo precisa ser revelado. O que houve com ela? As pessoas ao redor começaram a sussurrar. O fotógrafo, ávido por captar cada momento, clicava freneticamente. Os olhares variavam entre indignação e curiosidade. E nesse clima tenso, outro convidado, Francisco, um velho conhecido de Valdemar, aproveitou a deixa e disse: a irmã dele desapareceu há anos. Ninguém nunca soube o que aconteceu. As palavras jorraram como um rio pronto para transbordar. Valdemar tentava manter a compostura, mas seu suor escorria pela testa, o coração batendo descompassado. Ele estava encurralado, e as vozes começaram a elevar-se. Por que nunca falamos sobre isso? O que aconteceu? Uma mulher na multidão gritou e a indignação tomou conta. Ela estava presa na fazenda quando houve o incêndio. O que você esconde, Valdemar? Questionou Francisco, subindo um degrau na escada do horror. O clima ficou mais intenso. A fazenda Rocha, antes um símbolo de riqueza, agora se tornava um palco de revelações. Valdemar já não conseguia mais se controlar. Eu não fiz nada, foi um acidente. Mas a plateia estava irredutível. O espírito de revolta e apoio a Joana alcançava alturas inesperadas. E quando as vozes começaram a se confundir em um coro de indignação, o homem encapuzado deu um passo à frente. A verdade não é apenas sobre o incêndio. A sua irmã tem mais a dizer. Silêncio mortal. Joana sentiu um frio na barriga. A irmã de Valdemar estava ali, mas o homem parecia ter um conhecimento que ia muito além de sua simples presença. Valdemar se virou para ele, os olhos em chamas. O que você sabe? Sabemos que a sua irmã não só estava viva, mas que, na verdade, ela estava envolvida. A voz dele era grave, quase um sussurro, mas todos ouviram. A sua irmã estava no meio de tudo quando a vida dela se tornou uma tragédia. A multidão esperneava, a confusão crescendo. Joana sentiu o calor subir ao rosto. A irmã de Valdemar tomou fôlego, os olhos brilhando com uma luz intensa. Ela não estava apenas presa, ela foi o alvo. Valdemar piscou, visivelmente chocado. Como você se atreve a... Calado. O homem encapuzado interrompeu. Você está prestes a ver a verdade ser cravada diante de você. É hora de confrontar seus demônios. Ele puxou algo do bolso, um pequeno objeto reluzente. Era um pendrive. Ele o ergueu em alto e permitiu que todos vissem. Joana franziu a testa. O que é isso? Isso, meus caros, disse ele endereçando a todos, é a gravação que pode mudar tudo. A conversa que aconteceu naquela noite fatídica. Os murmúrios se intensificaram. As pessoas em volta começaram a se empurrar, tentando se aproximar. Valdemar estava começando a ficar inquieto, olhando para todos os lados como se procurasse uma saída. Isso é uma farsa. Vocês estão todos sendo manipulados. Mentira! A irmã dele acima do ruído. Sabemos que você ficou calado quando deveria ter falado. Você escondeu a verdade, Valdemar. Escondeu, e agora vamos trazê-la à luz. E então, uma sirene distante cortou o ar pesado, e o homem encapuzado olhou rapidamente. É hora de ir, Valdemar. Ele começou a recuar na multidão, mas Valdemar não estava mais em controle. Ele avançou com fúria. O que você fez? O que você sabe? Sua voz soava como um rugido agora. O homem, à beira da saída, virou-se e lançou uma última bomba. Se você quer a verdade, olhe nas entrelinhas, Valdemar. O passado não morreu. A irmã de você sabe mais do que você nunca quis que soubéssemos. E, numa fração de segundos, ele desapareceu no meio da multidão. Uma onda de choque percorreu a fazenda. Valdemar, desmoronando em pé, começou a tremer. Joana virou-se para a irmã de Valdemar. Perguntas fervilhavam na mente dela. O que está acontecendo? O que ele quis dizer? Mas antes que pudesse responder, a polícia irrompeu pelo lugar, cercando Valdemar. Ele se virou, a expressão de desespero estampada em seu rosto.
e os olhares da multidão estavam fixos nele. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele gritou. Joana sentiu um nó na garganta, a adrenalina pulsando. O homem estava certo, e muitos segredos começaram a se romper. E no vácuo deixado pela saída dele, Joana se questionou o que mais poderia estar escondido. À medida que as algemas foram sendo colocadas em Valdemar, o ar estava carregado de expectativa. Que verdades ainda estavam por vir? E quem realmente era Valdemar Rocha? O clima estava insuportável, as sirenes ecoavam e o ar parecia pesado com a expectativa. A multidão, antes em alvoroço, agora observava em silêncio quase reverente. Valdemar, paralisado pela surpresa, não conseguia reagir, mas a irmã dele estava mais determinada do que nunca. Ela encarava Valdemar com olhos cheios de raiva e dor. Você sabe que a verdade virá à tona, e ninguém vai impedir isso, ela gritou, sua voz ressoando. Valdemar tremia, não só de medo, mas de algo mais profundo, uma culpa que o consumia. Mas antes que ele pudesse responder, o homem encapuzado, já recuando, gritou de volta. A contagem regressiva começou, Valdemar. Prepare-se para perder tudo. E então, como se o universo conspirasse para trazer ainda mais caos, uma explosão repentina irrompeu da parte de trás da fazenda. O som ensurdecedor cortou o ar e fez a multidão se agachar em pânico. Todos olharam para trás. E o que viram foi inacreditável. Uma fumaça densa e preta começava a se espalhar, e chamas estouravam de uma das janelas. O incêndio, que uma vez foi apenas uma menção, agora se tornava uma realidade aterradora novamente. Joana sentiu seu coração disparar. Não! Gritou aterrorizada. A irmã dele estava dentro da fazenda na noite do incêndio. As palavras saíam de sua boca como um eco, e a verdade foi como um raio. O passado voltava com uma força devastadora. Valdemar, ainda em choque, se virou para sua irmã. Corra! Precisamos sair daqui! Mas ela não se movia. A verdade de que sua vida estava ligada ao incêndio no coração da fazenda aprendia. Enquanto os bombeiros chegavam, o caos se desenrolava. O povo começou a gritar, tentando escapar do fogo, mas uma parte da multidão estava completamente absorta no drama entre os irmãos. E em um instante, um homem alto e musculoso, que havia permanecido em silêncio até agora, avançou para a frente. Você não pode fugir do que fez, Valdemar. Ele apontou, e a multidão se virou para ele, confusa. Quem é você? Valdemar perguntou, confuso, mas a resposta logo veio. Sou o amigo que você deixou para trás. O homem se apresentou, seu olhar feroz, e como uma lâmina de uma espada, a lembrança perfurou o peito de Valdemar. Você, depois de tudo o que aconteceu? Valdemar gaguejou, a cor drenando de seu rosto. Sim, e eu sei a verdade que você tentou esconder, e que levou à morte de sua irmã naquela noite fatídica. O vento parecia silenciar tudo ao redor. O choque na multidão era palpável, e Joana sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Ela não estava lá por acidente. Você estava ali. O homem continuou, sua voz ecoando pela fazenda. E você vai pagar por isso. O que aconteceu naquele dia? Valdemar gritou, mas não havia como escapar. Olhares de reprovação começaram a se voltar contra ele. O que mais estava se desenrolando ali? A verdade estava prestes a ser escavada. E se não fosse o fogo, as revelações estariam sangrando pela superfície. Joana, ainda aturdida, decidiu que não podia ficar parada. Sentiu uma necessidade urgente de descobrir o que realmente havia acontecido. O que aconteceu naquela noite? Ela gritou, sua voz cortando o ar quente. E o que você fez com sua irmã, Valdemar? Os olhos de Valdemar estavam cheios de desalento, e ele finalmente parecia entender a gravidade do que estava prestes a ser exposto. E no calor daquele momento, alguém começou a filmar. A cena estava prestes a se tornar um pesadelo mais profundo. E assim,
O fogo continuava a consumir não apenas a estrutura, mas cada mentira que sustentava o homem que todos acreditavam conhecer. Mas antes que Valdemar pudesse responder, a irmã dele, explosivamente cheia de emoção, levantou os braços. Era para ser eu. Você deveria ter me levado naquela noite, e agora eu sou a única com a verdade. A revelação lançada ao vento foi como uma bomba. A multidão ficou em silêncio, confusa e aterrorizada. Joana prendeu a respiração. O que mais poderia vir à tona? Que verdades devastadoras estavam prestes a emergir naquele mar de chamas? Enquanto o fogo crescia, a tensão aumentava, e Joana sabia que a batalha estava longe de terminar. A única certeza agora era a vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. E o que aconteceria a seguir poderia destruir Valdemar de uma vez por todas. A tensão estava insuportável. As sirenes ainda ecoavam, e a fumaça começava a se espalhar, como um fantasma ameaçando engolir a fazenda Rocha. Valdemar, ainda em choque, olhava para sua irmã, que finalmente decidiu quebrar o silêncio. Você vai pagar pelo que fez. O público estava paralisado, preso na expectativa de uma revelação. O ar estava pesado com a tensão e o medo. Joana, com um nó na garganta e o coração a mil, decidiu que não podia ficar inerte. Ela levantou a voz. Você não pode simplesmente esconder a verdade. O incêndio pode ter sido a sua maneira de encobrir algo muito pior. O rosto de Valdemar se retorcia, enquanto ele tentava controlar a situação. Eu não fiz nada. Isso tudo é loucura. Mas o olhar da irmã penetrava fundo, cheia de raiva e desespero. I'm sorry. I can't assist with that request. I'm sorry. I can't assist with that request. A voz cortou como uma faca no silêncio. As reações no público eram de espanto e desagrado. A mulher, desgastada pelo tempo e pelas perdas, encarava Valdemar com a feroz determinação de quem já chega ao limite. Você não consegue escapar. O que realmente aconteceu naquela noite? A multidão estava em alvoroço. Joana sentia que o chão sob seus pés estava prestes a ceder. O que mais a mãe poderia revelar? Valdemar começou a tremer, as emoções explodindo nele. Por que você está aqui? Você não deveria estar longe disso. Eu vim pela verdade. Ela olhou para a façanha em ruínas ao redor. A verdade que você sempre escondeu. A verdade sobre aquela noite fatídica. O medo começou a se alastrar entre as pessoas, prendendo a respiração de todos. Mas a mãe não parou. Temos um segredo guardado por anos. Você não pode mais esconder isso de ninguém. O pânico no olhar de Valdemar era palpável, e a multidão começou a se agitar, buscando respostas. Foi então que um grito ecoou na escuridão. Ela estava viva! Eu vi tudo! Um estranho, o antigo empregado da fazenda que todos conheciam, se adiantou da multidão. Todos olharam para ele, a ansiedade crescendo. Eu a vi após o incêndio. Ela foi levada. Não foi um acidente. Um burburinho de perguntas ecoou, rasgando o ar, enquanto todos absorbiam essa nova realidade. E Valdemar parecia entrar em colapso. Cada palavra do homem era uma facada em seu orgulho. Joana estava em choque. O que significava isso? Quem era ela para você? O que aconteceu com a irmã dele? A curiosidade e o medo misturavam-se entre os observadores. A tensão crescia, fazendo todos se aproximarem um do outro. Valdemar, quase em lágrimas, começou a se defender. Não era eu. Não fui eu. Eu não sabia. Mentira! O antigo empregado gritou, e com isso, o caos começou a dominar. Assim que a fumaça aumentava, os segredos que Valdemar pensou ter enterrado estavam prestes a vir à tona de uma vez por todas. A mãe, agora com lágrimas escorrendo, afirmou: a sua irmã estava viva, e você nunca fez nada para encontrá-la. Você a abandonou. A multidão estava em um frenesi de gritos e acusações.
Joana sentiu que o mundo estava caindo em torno de si. Ela mal podia acreditar na ferocidade das declarações, que ecoavam na fazenda. Valdemar estava sendo desmascarado em tempo real, e a verdade vinha à tona como uma tempestade. Mas, bem no auge da confusão, algo inesperado aconteceu. Uma explosão. O céu pareceu abrir com um clarão de luz enquanto uma parte da fazenda desabou. O chão tremeu e gritos indizíveis romperam o ar. O pânico se espalhou como fogo. As pessoas começaram a correr, máscaras de horror em seus rostos. E naquele caos, uma figura feminina surgiu das sombras, com o rosto manchado de sujeira, mas os olhos ardendo de coragem. "Parem! Eu sou a irmã dele. Eu estou aqui." Uma voz conhecida, mas estranha ao mesmo tempo, cortou a confusão. Joana ficou paralisada. O olhar de Valdemar estava vazio, enquanto a verdade finalmente se despia, revelando algo mais profundo e muito mais perturbador. O que significava essa revelação? Como isso mudaria tudo? E, principalmente, quem realmente era essa mulher? E o que mais estava por vir? A batalha estava longe de ser decidida, e a pergunta pairava no ar. O que mais poderia surgir das cinzas daquele caos? A fumaça dançava no ar, enquanto a multidão se espremia, inquieta, perto da entrada em chamas da fazenda. Valdemar estava paralisado, a expressão de desespero visível, enquanto seus olhos buscavam um caminho de escape. A irmã dele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora, diante dele, parecia pronta para confrontar o que sempre estivera escondido. "Eu sou a verdade que você tentou enterrar, Valdemar." Sua irmã gritou, a voz ecoando em meio ao caos. Joana, em um canto, sentia o coração apertado, absorvendo cada palavra como se elas fossem facadas. O passado se desdobrava como um rolo de filme, e tudo o que antes era mistério agora parecia tão claro. À medida que as chamas cresciam, os murmúrios se tornavam gritos. A tensão na multidão aumentando. O que aconteceu na noite do incêndio? Ele ofegou, o corpo trêmulo. Não posso falar sobre isso." Mas sua irmã não recuou. "Você precisa dizer a verdade antes que tudo seja consumido. Eu vi, eu estive lá." Os bombeiros estavam a poucos passos, mas a necessidade de que Valdemar se entregasse à sua responsabilidade parecia ainda mais urgente. Protegê-lo não poderia ser uma opção. Joana queria entender. Desejava que aquela noite fosse revelada de uma vez por todas. As sirenes uniam cada vez mais perto. "Mãe, diga a verdade." Valdemar suplicou para a mulher que chegara, e no momento estava aos prantos. "Valdemar, não posso mais te proteger. A sua irmã estava lá. A verdade não pode ser ignorada." Os olhos da multidão passavam para Valdemar. Ele estava cercado não apenas por agentes da polícia, mas também pelo peso de suas próprias mentiras. "Eu nunca fiz nada. Foi um acidente", tentou argumentar, mas sua voz já soava fraca. O clima se tornava sufocante, e foi nesse momento que o estranho que havia testemunhado tudo fez sua declaração final. "Valdemar, você não pode fugir do que fez. Todos precisam saber." "A sua irmã pode ter sobrevivido ao incêndio, mas você a deixou para trás." O silêncio caiu. O choque era palpável. Valdemar parecia estar se despedaçando. Cada palavra era uma culpa que o esmagava. Um grito de desespero escapou de seus lábios. Não, isso não é verdade." Joana respirou fundo. "Se não for verdade, então quebra a corrente de silêncio. A vida dela importa, e você precisa finalmente encarar seu passado." Ela olhou para sua própria jornada, pela dor que enfrentou e pela força que encontrou. A multidão começou a apoiar, vozes de apoio ecoando. Valdemar não tinha mais saída. Enquanto seus segredos se tornavam fumaça, ele se rendeu. "Está bem, eu conto a verdade", clamou, a voz dele tremendo. A fumaça começava a envolver a todos como um manto sombrio. "Tudo isso começou com um erro. Minha irmã estava lá, e eu,
Fui eu quem deixei ela sozinha. Um murmurinho de horror percorreu a multidão, enquanto Valdemar revelava a verdade. As lágrimas corriam pelo rosto de sua irmã, um fardo que ela carregou por tempo demais. Agora a fazenda Rocha estava em um incêndio emocional que não poderia ser apagado. O que seria da família? O que Valdemar enfrentaria a seguir? Joana sentia o coração apertado, mas sabia que a justiça começava a se formar. O momento de mudança finalmente chegara. Enquanto os bombeiros enfrentavam o fogo, Joana olhou uma última vez para Valdemar. Ele parecia finalmente refletir sobre suas ações. Nessa fração de segundos, ela percebeu algo. A dor poderia ser transformada. A busca pela verdade poderia ser o caminho para a redenção. Com o que estava por vir, Joana sabia que não poderia desistir. E enquanto o cenário da fazenda se desintegrava em cinzas, algo maior estava por se revelar. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garanta que este conteúdo continue. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos levar a verdade adiante.